noite, conforme o dia, a hora, oportunidade para poder chegar. No ar, aqui a voz de Newton Marques. Receba aí meus cumprimentos, meu A de abraço, meu F de fortalecimento, meu S de saudade. Eita coisa boa! Vamos que vamos aí ouvir a canção de ninar. Vamos aí interpretar a Constituição Federal. Aqui você tem direito à informação. Mantenha-se atualizadíssimo e informadíssimo acerca de questões, acerca de decisões. São decisões recorrentes no dia a dia do STF. Vamos aí, chama a mãezinha constitucional na cabeça, na Constituição Federal. Vamos interpretar artigo por artigo até finalizarmos. Você que está chegando, está nos acompanhando diariamente e periodicamente, levanta da poltrona, folgado, se inscreva no canal, edificando a casa. Vamos fazer amigo, vamos somar, multiplicar e acrescentar. Abraça essa causa. É muito bom te ver por aqui, muito bom te ver. Vamos que vamos, nobres senhores. Vamos agora esquentar agora os ânimos e vamos interpretar a Constituição Federal. No artigo 102, inciso 1, na linha B, nas infrações penais comuns, o presidente da República, o vice-presidente, os membros do Congresso Nacional, seus próprios ministros e o Procurador-Geral da República. Vamos entender. Exatamente. Vamos entender aí o Batman. A turma, por maioria de votos, já decidiu que a renúncia de parlamentar após o final da instrução não acarreta a perda de competência do STF. A turma entendeu, por ocasião do recebimento da denúncia, que na hipótese de não reeleição não se aplica o mesmo critério de fixação de competência. O caso presente, que envolve o julgamento de ação penal, é análogo a este uterino. Entretanto, senhor, esse último, no entanto, a instrução foi concluída e o voto do relator preparado quando o denunciado ainda era titular do mandato. Diante disso, o relator propôs a concessão de habeas corpus de ofício, já que seu voto era pela absolvição. A turma concordou que vulneraria o mandamento da celeridade processual, deixar de formalizar o que era a extinção do processo com base nos artigos 381, inciso 3º do CPP, quando o relator e revisor já havia formado tal convicção. Incumbe, então, ao STF, nos termos do artigo 102, inciso 1, a linha B da Constituição, processar e julgar originariamente nas infrações penais comuns, como no caso os membros do Congresso Nacional, desde o momento em que passam a ter direito a assento na cadeira parlamentar, como a expedição do diploma da Constituição. Entretanto, senhores, é recorrente que o agravante teve encerrado o prazo do mandato eletivo de senador da República, como pode ser destacado na decisão agravada. O STF deixou de ser competente para processá-lo e julgá-lo. Trata-se de clara hipótese de incompetência superveniente do STF, e por isso a determinação da remessa dos autos do inquérito ao juízo competente para conhecer e julgar a causa. De antemão, senhores, na forma de inúmeros precedentes da Suprema Corte, o elevado número de agentes e de condutas demanda complexa dilação probatória a justificar o desmembramento do feito requerido pelo Ministério Público Federal, ressaltando-se que apenas um dos 23 indiciados detém prerrogativa de foro por ser deputado federal, artigo 80 do CPP. O réu, na qualidade de detentor de mandato de parlamentar federal,
detém prerrogativa de foro perante o STF, onde deve ser julgado pela imputação da prática de crime doloso contra a vida. A norma contida no artigo 5º, inciso 38 da Constituição, que garante a instituição do júri, cede diante do disposto do artigo 102, inciso 1, a linha B da Lei Maior. É definidor o que da competência do STF, dada a especialidade desse último. Os crimes dolosos contra a vida estão abarcados pelos conceitos de crimes comuns, precedentes da Corte. A renúncia do réu produz plenos efeitos no plano processual, o que implica a declinação da competência do STF para o juízo criminal de primeiro grau, ausente o abuso de direitos que os votos vencidos vislumbre no ato, autos encaminhados ao juízo altamente competente. Doravante, é pertinente também que os membros do Congresso Nacional, pela condição peculiar de representante do povo dos estados, que ostentam, atrai a competência jurisdicional do STF. O foro especial possui natureza e intuito funcionais, ligando-se ao cargo de senador. O deputado e não a pessoa não possui natureza, instituto funcional, ligando-se ao cargo de senador ou deputado, e não o parlamentar. Entretanto, vinculando-se ao cargo, ainda que ocupado interinamente, razão pela qual se admite a sua perda ante o retorno do titular. Entretanto, é pertinente percebemos que a racionalidade dos trabalhos do judiciário direciona-se ao desmembramento do processo para remessa à primeira instância, observando a sequência no tocante aos que não gozam de prerrogativa de foro, preservando-se com isso o princípio constitucional do juízo natural. Entretanto, a competência penal, ato praticado quando do exercício do mandato e sem relação com o mandato, inaplicabilidade da Lei 10.628/2002, ato praticado em decorrência do exercício do mandato e relativo a tal exercício. Nessa última hipótese, a competência do STF, por força de lei, independe do acusado se encontrar ou não, quando da denúncia, no exercício do mandato. O critério para a competência está em que o ato tenha relação com o exercício do parlamentar. Também, já na linha C, nas infrações penais comuns e nos crimes de responsabilidade, os membros de estados, os comandantes da Marinha, do Exército, da Aeronáutica, ressalvados os dispostos no artigo 52, inciso 1, os membros dos tribunais superiores e dos tribunais de contas da União e os chefes de missão diplomática de caráter permanente. O diploma, a prerrogativa de foro nas infrações penais, o tratamento normativo do tema, não o constitucionalismo brasileiro, a perda de condição de chefe de missão diplomática de caráter permanente, remoção ex officio para a Secretaria de Estado em Brasília, a cessação imediata permanente, essa prerrogativa, ratione numeris, é insubsistência de competência penal originária, a remessa dos autos ao magistrado do primeiro grau. O cerne da questão em debate consiste em saber se está ou não impedido o magistrado que, tendo presidido o inquérito, tornou-se posteriormente prevento para atuar como relator da ação penal. E em se tratando de processos penais originários que tramitam no STF e STJ, de acordo com seus artigos 2º, parágrafo único, o relator escolhido na forma regimental terá o que as atribuições que a legislação processual confere aos juízes singulares. Doravante, o membro do Congresso Nacional que se licencia do mandato para se investir no cargo de ministro de Estado não perde os laços que unem organicamente ao parlamento. Doravante, já também na linha D, o habeas corpus, conhecido como HC, como remédio constitucional, sendo paciente qualquer das pessoas referidas nas alíneas anteriores,
O mandado de segurança, o habeas data contra atos do presidente da República, das mesas da Câmara dos Deputados e do Senado Federal, do Tribunal de Contas da União, do Procurador-Geral da República e do próprio Supremo Tribunal Federal. No mandado de segurança, contra a nomeação de magistrado da competência do presidente da República, este é considerado autoridade coatora, ainda que o fundamento da impetração seja nulidade ocorrida em face anterior do procedimento. Súmula 627. Não compete ao STF conhecer originariamente de mandado de segurança contra atos de outros tribunais. Súmula 624. Praticado o ato por autoridade no exercício de competência delegado contra ela, cabe aí o mandado de segurança ou medida judicial. Súmula 510. A interpretação sistemática, teleológica, a integrativa da Constituição revela o que é a competência do Supremo para julgar o que? Mandado de segurança contra ato do presidente e do Senado Federal. Entre mentes, percebemos que o mandado de segurança, questão de ordem, competência originária do STF, a nomeação para vaga em Tribunal Regional do Trabalho, a lista sextúpula da seccional da OAB, precedentes o que do STF, em que se consta a existência de conflito federativo, resultante de controvérsia entre Tribunal de Justiça Estadual e a OAB, entre formação de lista para a nomeação de magistrado pelo 5º Constitucional. Inaplicabilidade do precedente ao caso, controvérsia entre o órgão e entidades federais, ainda que a nomeação de magistrado pelo 5º Constitucional seja ato complexo, a impetração é dirigida contra ato do Tribunal Regional do Trabalho. Ilegitimidade passiva do presidente da República, circunstâncias especial do caso configurado pela retirada pela própria OAB da lista rejeitada pelo Tribunal Regional do Trabalho. Questão de ordem resolvida, determinando-se a remessa da impetração ao Tribunal Regional do Trabalho de primeira região, para que decida como entender de direito. Entretanto, senhores, a atuação do Tribunal de Contas da União limitou-se à fiscalização de acompanhamento de um procedimento licitatório que já havia sido nulificado pelas autoridades fazendárias. Em outras palavras, o ato impetrado tão somente ratificou declaração de nulidade previamente emitida, ainda que eliminasse o ato do Tribunal de Contas da União. Permaneceria o que a decretação de nulidade proferida pela unidade gestora e chancelada pela Secretaria da Receita Federal. Inaceitável, sob pena o que de descaracterização da natureza instrumental do processo, a provocação da atividade jurisdicional do Estado, que desague num provimento inútil, vazio de qualquer consequências práticas. Entre mentes, senhor, também, já na linha E, o litígio entre Estado, estrangeiro ou organismo internacional e a União, o Estado, Distrito Federal ou o território. A execução judicial contra Estado estrangeiro, competência originária do STF, a Constituição. A imunidade de jurisdição. Imunidade é o que? A jurisdição cognitiva. Imunidade de execução, imunidade de jurisdição executiva. Na jurisprudência do STF prevalece tal entendimento no sentido da impossibilidade jurídica de execução judicial contra estados estrangeiros, exceto as hipóteses de expressa renúncia por eles a essa prerrogativa de ordem jurídica. Ante o exposto da linha e do inciso 1 do artigo 102, cabe ao Supremo processar e julgar originariamente a ação civil pública proposta aí pelo Ministério Público Federal contra Itaipu binacional. Entre mentes, senhores. Já na linha F, as causas e os conflitos entre a União e os Estados, a União e o Distrito Federal, ou entre uns e outros, inclusive, as respectivas entidades da administração indireta. A sociedade de economia mista só tem foro na Justiça Federal quando a União intervém como assistente ou opoente. Súmula 517.
a dúvida suscitada por particular sobre o direito de tributar, manifestando por 2 estados, não configura litígio da competência originária do STF. Súmula 503. O conflito federativo, negativa de expedição de certificado de regularidade previdenciária para Estado membro, o exame da compatibilização das normas estaduais com a Constituição é mais complexo. Situação semelhante à inscrição do Estado em cadastro de inadimplências federais. A jurisprudência abundante da Suprema Corte, concedendo-se as medidas de urgência requeridas para se preservar o funcionamento de serviços essenciais, prestado que a população dos estados, liminar confirmada. Entre mentes, percebe que trata de um conflito negativo de atribuições entre órgãos de atuação do Ministério Público Federal e do Ministério Público Estadual, por exemplo, a respeito dos fatos constantes de procedimento administrativo. Os fatos indicados nos autos evidenciam o interesse jurídico da União, aqui consubstanciando-nos no efeito exercício de poder de polícia da Agência Nacional do Petróleo, evidente atribuição de licença ao Ministério Público Federal para conduzir a investigação. Entre mentes, senhor, esta relação existente, por exemplo, é outro exemplo, inscrição de Estado membro no Sistema Integrado da Administração Financeira, CIAFARE, e no CAUC. Este óbvio, a celebração de novos acordos, convênios e operações de crédito, a proximidade do término do prazo para a realização do empenho por parte da União. A suspensão de registro de inadimplência, o STF tem reconhecido a ocorrência de conflito federativo em situações nas quais a União, valendo-se de registro de supostas inadimplências dos estados no CIAFARE e no cadastro de créditos não quitados do setor público federal, o CADIM, impossibilita que sejam firmados acordos de cooperação, convênios e operação de créditos entre estados e entidades federais. O registro da entidade federada por suposta inadimplência nesses cadastros federais pode sujeitá-las a efeitos gravosos, com desdobramento para a transferência de recursos em sede de cognição primária e precária. Estão presentes aí o fumus, bonis, júri e o perigo imora. Entretanto, senhor, de antemão, percebemos que também já na ação popular, o deslocamento da competência para o STF, o conflito federativo estabelecido entre a União e Estados-membros, considerando-se a potencialidade do conflito federativo estabelecido entre a União e Estado-membro, emerge a competência do STF para processar e julgar a ação popular, a teor do que dispõe o artigo 102, inciso 1, a linha E. Também, o STF não dispõe de competência originária para quê? Para processar e julgar causas instauradas contra Estado-membro por iniciativa da sociedade e economia mista, cujo acionista controlador seja o Distrito Federal, pois, em tal hipótese, revela-se inaplicável a norma inscrita no artigo 102. Eis que a ausência de qualquer situação capaz de introduzir instabilidade no equilíbrio federativo ou de ocasionar ruptura da necessária harmonia entre as entidades de integrantes do Estado Federal. Também, percebemos também que já na linha G, a extradição do artigo 102, inciso 1, a linha G, não se concede habeas corpus contra a omissão de relator de extradição, se fundado em fato ou direito estrangeiro, cuja prova não constava dos autos, nem foi ele provocado a respeito. Súmula 692. Não impede a extradição a circunstância de ser o extraditando casado com brasileira ou ter filho brasileiro. Súmula 421. Concede-se liberdade ao extraditando que não for retirado do país no prazo do artigo 16 do Decreto-Lei 394 de 38,
Súmula 367. A preliminar de incompetência de órgão fracionário da Corte para julgar pedido de extradição frente ao comando da referida Lei 6.815 de 80 não ocorresse o que de alteração de competência por edição de emenda regimental que atendeu os ditames do artigo 102 em combinação com o artigo 96. A emenda regimental não representa ofensa, uma vez que atendeu os ditames constitucional que fixou, sem qualquer distinção dos seus órgãos, no julgamento, a competência do STF para análise de extradição solicitada por Estado estrangeiro, que atribui competência aos tribunais para elaborar seus regimentos e dispor sobre competência e funcionamento dos respectivos órgãos jurisdicional e administrativo. Também é certo, é viável que também o Estado estrangeiro pode requerer a desistência da ação de extradição passiva, enquanto ainda não julgada, cabendo em tal hipótese o plenário do STF ou o próprio relator da causa a prática de ato de homologação dessa unilateral declaração de vontade. Se, no entanto, o pedido de extradição já houver sido apreciado e deferido, tornar-se lícito ao Estado estrangeiro desistir da execução da ordem extradicional, independente o que da existência ou não do trânsito em julgado da decisão plenária proferida pelo STF. Entre mentes, também doravantes, a linha A, H que fora revogado, a linha I, o habeas corpus, quando o coator for tribunal superior e quando o coator ou paciente for autoridade ou funcionário, cujos atos estejam sujeitos diretamente à jurisdição do Supremo Tribunal Federal, ou se trate de crime sujeito à mesma jurisdição em uma única instância. Não cabe habeas corpus quando já extinta a pena privativa de liberdade, súmula 695. Não cabe habeas corpus contra a imposição de pena de exclusão de militar ou de perda de patente ou de função pública, súmula 694. Não cabe habeas corpus contra a decisão condenatória a pena de multa ou relativa a processo em curso por infração penal, a que a pena pecuniária seja a única combinada, súmula 693. Não compete ao STF conhecer de habeas corpus impetrado contra a decisão do relator que, em habeas corpus requerido, a Tribunal Superior indefere a liminar, súmula 691. Compete originariamente ao STF o habeas corpus contra a decisão de turma recursal de juizados especiais criminais. Súmula 690. Não cabe habeas corpus originário para o Tribunal Pleno de decisão de turma ou do plenário, proferida em habeas corpus ou no respectivo recurso. Súmula 606. Não se conhece o que de recurso de habeas corpus cujo objeto seja resolver sobre o ônus das custas, por não estar mais em causa de liberdade de locomoção. Súmula 695. O assistente do Ministério Público não pode recorrer extraordinariamente de decisão concessiva de habeas corpus. Súmula 208. Habeas corpus, substitutivo do recurso ordinário constitucional. Liberdade de locomoção atingida na via direta. Adequação sendo objeto do habeas corpus a preservação da liberdade de ir e vir atingida diretamente, porquanto expedida mandado de prisão ou porque, com maior razão, entre mentes, percebe-se também que o Instituto do habeas corpus, cabimento contra decisões colegiadas do próprio STF, restrito àquelas relacionadas ao crime de competência originária e inteligência conjugada das alíneas D, parte final, e também da Constituição, análise a reafirmação da jurisprudência no STF já enunciada na súmula 606, que se mantém sob o regime constitucional vigente. Já a linha J, a revisão criminal e a ação rescisória de seus julgados. A competência para a ação rescisória não é do STF,
quando a questão federal apreciada no recurso extraordinário ou nos agravos de instrumento seja diversa da que foi suscitada no pedido rescisório. O agravo regimental é em ação rescisória. A configuração de ocorrência de erro de fato deve surgir de elementos já constantes dos autos primordiais, cuja falsa percepção pelo magistrado leva à convicção da realidade, inexistência ou negação de realidade efetivamente ocorrida. Também descabe colar a ação rescisória conceito linear de indivisibilidade, contando o acordo em reincidendo sob o ângulo subjetivo com capítulos distintos, pois é possível o ajuizamento limitado, desde que não se tenha envolvimento no processo que desaguou na decisão de litisconsórcio necessário. A linha L. A reclamação para preservação de sua competência e garantia da autoridade de suas decisões. Não cabe reclamação quando já houver transitado em julgado o ato judicial que se alega que tenha desrespeitado decisão do STF, súmula 734. Não cabe embargos infringentes nos processos de reclamação, súmula 368. Não cabe reclamação para impugnar o que? Ato de governador que convalida resultado de concurso para progressão funcional, quando editada antes do trânsito em julgado de recurso extraordinário que caça o que a segurança anteriormente concedida. Também afirmamos que o pronunciamento formalizado em reclamação beneficia os envolvidos. Descabe o que sobrepor medidas idênticas, ou seja, formalizar nova reclamação para ter-se o que observância do que decidido em reclamação anterior. A reclamação é um instrumento constitucional, processual posto no sistema como dupla garantia formal da jurisdição. Primeiro, para o jurisdicionário, que tem recebido resposta ao pleito formulado judicialmente, que prevê que vê a decisão proferida afrontada e fragilizada e despojada de seu rigor e de sua eficácia. Entremente, senhor, também já na linha N, a ação em que todos os membros da magistratura sejam diretas ou indiretamente interessados, e aquela em que mais da metade dos membros do tribunal de origem estejam impedidos, ou seja, diretamente ou indiretamente interessadas. Para fim de competência originária do STF, é de interesse geral da magistratura a questão de saber se, em face de Loman, o juiz tem direito à licença prévia, súmula 731. Não gera por si só a competência originária do STF para conhecer do mandato de segurança, com base nos artigos 102, inciso 1, a linha D, N, da Constituição, dirigir-se o pedido contra a deliberação administrativa do Tribunal de Origem, da qual haja participação a maioria ou a totalidade dos seus membros. Também é bastante pertinente que o impedimento e a suspeição que autoriza o julgamento de ação originária pelo STF nos termos do disposto pressuponham que a manifestação expressa dos membros do tribunal competente, em princípio, para o julgamento da causa. Também é pertinente também que a magistratura, revisão de vencimentos para equiparação de benefício, auxílio moradia, inclusão, questão de ordem, competência para processar e julgar originariamente o que é a ação em que todos os membros da magistratura sejam diretamente ou indiretamente interessados. Regra explícita de conformação entre os princípios constitucionais do juízo natural, da imparcialidade. Entre mentes, também, já na linha O, os conflitos de competência entre o Superior Tribunal de Justiça e quaisquer tribunais, entre tribunais superiores ou entre esses e qualquer outro tribunal. Em regra, a admissão do conflito de competência, com base no artigo 115, inciso 3º do Código de Processo Civil,
exige que haja divergência entre juízos diversos, quando a reunião ou separação de feitos, consoante expressa previsão do dispositivo. Cabível, então, é por meio de interpretação extensiva, o artigo 115, o acolhimento do incidente, mesmo ausente a apontada divergência, quando se trata de ações conexas, com possibilidade, portanto, de prolação de decisões conflitantes em trâmites perante justiças distintas e no bojo das quais o apontamento de conexão não mostra o suficiente a definição da competência. Entretanto, já na linha P, o pedido de liminar de medida cautelar, seja das ações diretas de inconstitucionalidade, o julgamento de medida cautelar e a ação direta de inconstitucionalidade autorizam o exame de recurso sobre controvérsia nela debatida. A linha Q, o mandado de injunção, quando a elaboração de norma regulamentadora for atribuição do Presidente da República, do Congresso Nacional, das Câmaras dos Deputados, do Senado Federal, das mesas de uma dessas casas legislativas, do Tribunal de Contas da União, de um dos tribunais superiores ou do próprio Supremo Tribunal Federal. As matérias em que o plenário do STF declarou a mora do Poder Legislativo e que ainda se encontram pendentes de disciplina estão disponíveis aí para consulta no site do Tribunal na internet. A omissão aí referente à edição da lei complementar a que se refere o artigo 40, parágrafo 4º da Constituição, deve ser imputada ao Presidente e ao Congresso Nacional. Competência para julgar mandado de injunção sobre referida questão é do STF. Não cabe mandado de injunção perante o STF cujo objeto seja a ausência de norma regulamentadora estadual. A eficácia do direito à aposentadoria exige que a regulamentação mediante lei complementar de iniciativa privativa do Presidente da República, de modo aí que cabe ao STF a lei maior o julgamento do mandado de injunção, impetrado ainda que por servidor público estadual, com o objetivo de viabilizar o seu exercício, diante da vedação do parágrafo 4º, parágrafo único da Lei 9.717 de 98, que dispõe sobre regras gerais para a organização e funcionamento dos regimes próprios da Previdência Social dos servidores públicos da União, dos Estados e Distrito Federal e municípios. Um beijo no coração, até o próximo vídeo, se Deus quiser.